Irmãos, eu quero vos convidar de pés para nós lermos aqui. Vocês estão estudando as epístolas de João e eu estou com essa incumbência e com a ajuda do Espírito Santo falarei algo da parte do Senhor diante das minhas limitações teológicas. Eu quero 1 João capítulo 4 e nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 4 e o primeiro versículo do capítulo 5, pois vamos sintetizar hoje, né? Nosso pastor nos pediu para falar nesses dois capítulos e a gente vai sintetizar para que nós possamos aprender algo da parte do Senhor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Capítulo 5 e o verso de número 1: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Poder sentar. Eu fico, queridos irmãos, maravilhado com aquilo que Jesus faz na vida dos seus servos. E como é sabedor da igreja, Jesus teve 12 discípulos que caminharam com ele durante o seu ministério. E João tem alguma peculiaridade que me chama a atenção, não é? Pedro teve as suas experiências com Cristo, João teve também suas experiências com Cristo. E eu fico observando as experiências de um para o outro, né? Um teve experiência de andar por cima das águas, mas o outro teve a experiência de colocar a cabeça ao peito do Senhor na ceia. E João, ele tem algumas coisas que a gente aprecia. Ele era nascido na Galileia, possivelmente em Betsaida, filho de Zebedeu, um pescador próspero, e a sua mãe era Salomé, e ele era irmão de Tiago. Ele escreveu, como vocês bem sabem, 5 livros: o Evangelho segundo escreveu João, as 3 epístolas e também o Apocalipse. Foi o último apóstolo a morrer, e ele morreu de morte natural, né? Diferente dos outros que tiveram mortes assim, chocantes, não é? Decapitados e etc. E a morte de João foi diferente dos demais, pois ele morreu de velhice, e supõe que aos 94 anos de idade, 100 anos depois de Cristo, não é? Isso aconteceu lá em Éfeso. Então, nós observamos esses detalhes que vale a pena a gente falar. Ele teve privilégios, irmãos, eu estava pesquisando, muito especial. O apóstolo João, ele viu Jesus em 5 momentos. Ele viu Jesus em 5 momentos. Ele teve o privilégio de ver Jesus encarnado, não é? No formato humano. Ele tocou em Jesus, falou com Jesus, andou com Jesus, teve um contato humano. Mas ele também teve o segundo momento, que foi ver, e somente ele ficou ao pé da cruz, viu seu próprio líder, seu próprio mestre, pendurado no madeiro, e viu ele morrer. Ele viu também Jesus ressuscitado, porque quando Jesus ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, não é? E mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de testemunhar a sua ressurreição, e dentre eles, o apóstolo João também presenciou a sua ressurreição. João também teve o privilégio de ver Jesus transfigurado no Monte Tabor. E a Bíblia diz, lá em Mateus 17, que ele viu Jesus transfigurado. E ele também teve a experiência de ver Jesus glorificado na ilha de Patmos. Então, interessante que outro detalhe de João é que ele era considerado ou denominado o discípulo amado. Mas interessante que João, ele também teve experiência
de pedir fogo do céu para consumir os samaritanos. Então João, antes de ser amor, ele era sanguinário também, não é? Ele teve essa experiência e foi pastor da igreja de Éfeso. Então, qual é o propósito dessa epístola que o apóstolo João, ele escreveu para aquela determinada igreja, que também serve para nós, da igreja contemporânea? Então, havia um propósito de escrever aquela epístola, porque toda carta, ela tem um propósito. Já observou que no tempo que se escrevia carta, não é? A gente colocava no envelope e colocava ali nos correios, e aquela carta tinha um propósito, não é? Ela tinha o propósito de matar saudade com as famílias, e demorava muito tempo, a gente ficava ansioso para receber aquela correspondência, e quando o correio vinha entregar na nossa porta, na porta de casa, na nossa residência, era uma alegria, e aí a gente rasgava aquele envelope, e ele começava a ler e começava a se alegrar. Hoje está um pouco diferente. Então toda carta, ela tem um propósito, e essa epístola aqui, ela tinha um propósito não diferente de hoje, de advertir a igreja dos falsos ensinos, das heresias, do gnosticismo que imperava naquela época, não é? Então João teve essa preocupação que a igreja ficasse atenta aos falsos ensinos, e Paulo também teve essa mesma preocupação em escrever a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 1 a 5, advertência com doutrina de demônios. Irmão, nós estamos nos deparando com muitos ensinamentos aí que não é de Deus, e infelizmente muitos cristãos têm absorvido esses tipos de ensinamento, esses tipos de heresias. E aí acontece que João, ele começa a falar, porque o gnosticismo estava imperando naquele contexto, e João quis abrir os olhos da igreja. Não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E essa questão de falsos profetas, essa questão de falsos ensinos, não é de hoje. Quem não lembra de Jeremias, o profeta do cativeiro? E a Bíblia diz que se levantou um falso profeta ali, e vocês bem sabem que Deus havia predestinado que o cativeiro seria de 70 anos, mas se levantou um falso profeta naquele momento e disse: não vai ser 70 não, vai ser 2, irmão, 2 anos para 70 é muita diferença. E Jeremias teve que combater aquele falso profeta e disse: olha, não dê ouvido a essa profecia falsa não é 2 anos, bota 68 a mais, vai ser 70 anos, pode fazer família, pode ficar à vontade, pode descansar, pode trabalhar, porque é 70 anos que vocês vão passar aqui na Babilônia. Agora depois, só vitória. Mas nesse momento, não dê ouvido a esses profetas que estão se levantando, e hoje não é diferente. Eu costumo, quando alguém é usado por Deus, eu não menosprezo, mas a Bíblia me dá o direito de provar se o Espírito é de Deus ou não. Por isso, irmãos, que tem 9 dons, e tem um dom lá que eu acho interessante, é o discernimento de Espírito, porque às vezes as pessoas acham bonito o dom de profecia, é bonito, é o dom de cura, é bonito, o de variedade de línguas. E sabe por que existem 9 dons? Para ter o equilíbrio na igreja. Imagine todo mundo curando, quem vai profetizar? Imagine todo mundo profetizando, quem vai discernir os espíritos? E eu acho lindo esse dom de discernir os espíritos. É aquela pessoa que tem a capacidade do Espírito de discernir se aquela mensagem é de Deus ou não é, se o pregador está sendo usado por Deus ou não. E aí nós observamos que essa questão de falsos ensinos, de falsos profetas, ela não é de hoje, é de muito tempo atrás, e também nos dias atuais. Por isso que nós temos, irmãos, que se alimentar da palavra, porque a Bíblia diz em Mateus 4:4, Jesus falando: na tentação para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
O louvor, ele tem uma finalidade e a palavra tem outra. O louvor não alimenta, mas a palavra alimenta. O louvor, ele tem um destino de adorar, de enaltecer, de nos alegrar, mas a palavra, ela tem o objetivo de alimentar a igreja. É a palavra que alimenta a igreja. E nós precisamos nos alimentar, precisamos estudar. Por isso que a igreja primitiva, ela investia muito na oração e na palavra. Quando a igreja foi crescendo, os apóstolos ficaram com a incumbência de alimentar o povo através da palavra do Senhor. Um crente bem alimentado da palavra, ele discerne as heresias. Ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. Por isso que Malaquias 3:18, eu acho linda essa expressão, e é uma palavra também de advertência. E outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve, o que conhece a Bíblia e o que não conhece. E nós precisamos nos alimentar da palavra, precisamos estar, pode observar que nas armaduras tem o escudo da fé, a espada do Espírito, que simboliza a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela tanto defende como também ataca. É uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. Então nós bem sabemos que todo crente, irmãos, ele tem 3 inimigos clássicos. E vocês sabem disso. Não estou falando nada de novo aqui. Esses 3 inimigos clássicos nós temos. Todo mundo tem ele. É o mundo, o diabo e a carne. E por incrível que pareça, o inimigo aqui mais complicado é a carne. Não é nem o mundo e não é nem o diabo. É a carne. Porque você ora com ela, dorme com ela, trabalha com ela, é a carne. É o ímpeto, é os desejos que você tem que dominar. Por isso que o Espírito Santo, ele tem um fruto que se chama temperança, que é domínio próprio. É você dominar o seu ímpeto, é você dominar os seus desejos, porque a carne deseja. E vocês sabiam, e se eu estiver errado pode me corrigir que eu aprendo, que tem desejo da carne que você pode satisfazer, mas tem desejo da carne que você não pode satisfazer. O irmão ficou pensando, agora minha mente bugou. Não, tem desejo da carne que você pode satisfazer, e tem desejo que não. Quer ver uma coisa? A carne diz assim, aquela rede vai ficar assim vazia, porque tu não deita, porque tu não descansa. É um desejo da carne, você vai lá e deita. A carne diz assim, olha, aquela macarronada vai ficar ali te esperando, vai lá e come. É um desejo da sua carne, mas também tem desejo da carne que você não pode satisfazer. Então você tem que discernir os desejos e tem que ter domínio sobre ele, porque a carne, irmão, ela tenta. Se a carne ela tenta de forma absurda. Por isso que Paulo disse assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal. É difícil ou não é o desejo da carne? E todos nós temos esse desejo, não é, irmão? Por isso que nós, quando eu digo nós, me incluo, nós pecamos de 3 formas: pensamentos, palavras e obras. E eu fui entender porque Deus, ele nos dá um bônus de misericórdia todos os dias. As misericórdias do Senhor não têm fim, e elas são novas a cada manhã. Eu fui entender o que Deus quer dizer com isso. Sabe o que Deus está dizendo? Porque é impossível o crente não pecar durante o dia, e principalmente no trânsito. É impossível o crente não pecar durante o dia, porque às vezes você não fala, mas pensa. Quem aqui já não pecou por pensamento? Rapaz, se eu não fosse crente, hein? Sei não, só Jesus para me segurar. Você não fez, mas pensou. Por isso que nós temos, irmãos, a Bíblia diz assim, nós temos a mente de Cristo.
ou seja, pensar igual a Ele. E não é fácil pensar igual a Jesus, porque às vezes nossos pensamentos são diferentes. E nós temos esses três inimigos: o mundo, que está aí com seus pratos, seus atrativos. O mundo é inimigo da igreja, irmão. O mundo não é amigo, não é amigo. Por isso que lá em Tiago diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O mundo não é o nosso amigo, o mundo sistema não é amigo da igreja. Pelo contrário, é perseguidor da igreja, mesmo de forma camuflada, mas é. Então nós temos o mundo com os seus atrativos. Quantos cristãos, por não ter base na palavra, por não ter estrutura espiritual, por não estar vigilante, vão ceder às tentações desse mundo nesse período de festa carnavalesca? O diabo também é um adversário da igreja, é o inimigo do crente. E o diabo, para vocês que não sabem, ou para vocês que sabem, não tira férias. O diabo não dorme, quem dorme somos nós. Ele não dorme. Se ele perder de manhã, e não estou te assustando com isso, é uma realidade, porque a Bíblia diz que o diabo, ele ruge, ele está como semelhante a um leão, rugindo como um leão, ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E por que a Bíblia compara o diabo com o leão? Porque o leão, ele demarca o território, o diabo também demarca território. O leão, ele intimida, o diabo também intimida. E o leão, ele não vai para cheirar, ele vai para devorar e matar. Assim é o diabo. Por isso que tem que ter cuidado. E aí, nós temos também a carne, que é o nosso adversário. E João, na primeira epístola de João 1:1, ele já combate sobre isso. Porque é uma coisa, irmão, interessante. Nós temos que conhecer o Senhor. E eu fiquei observando que saber quem é diferente de conhecer. Saber quem é diferente de conhecer. Quer ver uma coisa? Deixa eu usar um exemplo aqui, vago, que vem na minha mente. Muitas pessoas sabem quem é Neymar, o jogador, mas poucas pessoas conhecem. Sabe quem é que conhece Neymar? É quem está próximo dele, quem está convivendo com ele. Tem muita gente que sabe quem é Deus, mas não conhece Deus, porque só conhece quem anda com ele, quem tem intimidade com ele. Então saber quem é diferente de conhecer. Eu tenho que conhecer, e conhecer através de convivência. Você só conhece uma pessoa se conviver com ela. E aí João, ele também, do capítulo 4, melhor dizendo, do versículo 1 até o 6, ele fala dessas questões, ele fala de advertência. Mas aí, do capítulo 7 até o versículo 21, aí João agora, ele muda o tom, ele fala de unidade, ele fala de união. Vejam só, no capítulo 4, versículo 7, a epígrafe lá em cima diz assim: Deus é amor, devemos amar a Deus e a nossos irmãos. Na epígrafe diz isso aí, no subtítulo, diz assim. Aí João começa dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí João aqui, ele dá um reforço sobre a unidade da igreja. E eu separei algo aqui, irmão, para a gente compartilhar. É o seguinte: eu separei aqui pelo menos 7 mutualidades que a igreja tem que ter. Se não tiver essas 7 mutualidades, não caracteriza uma igreja. E eu vou citar. A primeira mutualidade, que João até citou: amai-vos uns aos outros. Ou seja, eu te amo e você me ama. Há uma reciprocidade. Eu te amo e você também me ama. Porque o amor, irmão, ele tem que ser verbal, ele tem que ser demonstrativo e ele tem que ser sacrificial.
O amor é algo tão impressionante, tão imprescindível, que a Bíblia diz em João 13,16: e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. De forma verbal, você pode dizer que ama, mas você tem que demonstrar o amor e tem que se sacrificar por ele. E a Bíblia diz que João está dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros. Tem que ter essa mutualidade, essa reciprocidade na igreja. A mutualidade. O amor vai, mas ele também volta. E sabia que esse amor que faz com que você ame, foi Deus que derramou no seu coração? E a Bíblia manda a gente fazer uma coisa, já que o assunto é amor, que não é fácil de fazer o que está escrito, porque na teoria é até fácil de ler, mas na prática é desafiador. Abra a sua Bíblia, é um texto bem conhecido de vocês, da Igreja do Senhor, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 43, Mateus capítulo 5, e versículo 43, Jesus falando: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí Jesus agora diz assim: olha, o que você ouviram na lei de Moisés, ouviram de alguém, agora eu porém, ou seja, agora é diferente o que eu vou dizer, ouçam a minha voz, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. E aí, mudou ou não mudou? Não é, e tem mais: bendizei os que vos maldizem. É desafiador ou não? Tem mais: fazei bem aos que vos odeiam. Não é orar para Deus matar, não. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, é desafiador esse negócio. Você tem que orar, você tem que amar o teu próximo, o teu inimigo, aquele que te persegue, aquele que te humilha, aquele que te maltrata, aquele que te xinga. Você tem que bendizer ele. Aqueles que vos maldizem, vocês têm que bendizer. Aquele que te odeia, você tem que orar por ele, desejar o bem para ele. Aí o 45 explica: para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Ou seja, se você não fizer nada disso que eu estou te dizendo, você não está caracterizado como filho do Pai. Aí você pode dizer aí: mas rapaz, quer dizer que aquela minha vizinha que me odeia, eu tenho que mudar meu comportamento com ela? É sim. Das 7 palavras que Jesus disse na cruz, uma delas estava relacionada a perdão. Pai, perdoa-lhe, que eles não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado e disse a mesma palavra de Jesus: Senhor, não impute a eles nada. Eu acho interessante Estevão, porque ele estava sendo apedrejado e estava vendo os céus abertos. Eu quero te fazer uma pergunta. E não é uma indireta, mas é uma pergunta para a gente pensar. Quando você está sendo apedrejado, quando nós estamos sendo apedrejados, porque não estamos isentos das pedradas, como é que fica o céu? Fechado ou aberto? Sabe quando é que o céu fica aberto? É quando você agradece a Deus. Sabe quando é que o céu fica aberto? Quando você não tem sentimento de vingança. Sabe quando é que o céu fica aberto? Quando você diz assim: eu vou pagar com a mesma moeda. Aí o céu fica fechado. Mas quando você diz assim: levei essa pedrada, mas eu vou orar por ele. Eu fui humilhado,
mas eu vou bendizer a ele. Eu quero ver ele te servindo, Senhor. Eu vou orar por esse meu inimigo para ele te louvar. É assim que o crente deve tratar. Então, nessa primeira mutualidade que é desafiadora, amai-vos uns aos outros. Se eu tenho, irmão, que amar o meu inimigo lá fora, quanto mais aqui dentro. Martin Luther King disse uma frase que eu acho interessante. Ele disse que o homem aprendeu a voar como os pássaros, a correr, não é? Mas ele não aprendeu a arte da convivência, porque conviver é desafiador. Sabia disso ou não? E eu tenho que respeitar o temperamento do meu irmão. Observe que todo mundo é diferente, não é robô em série. Uns é mais compenetrado, outros são mais, não é? Mais alegre, mais dinâmico. Outros é mais tímido, mais né? E a gente tem que respeitar o comportamento de cada um dos irmãos. Ninguém pode ser igual. A forma que Deus fez você não fez o outro. Então cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de adorar, cada um tem uma forma de conviver. E nós temos que saber conviver, irmão. Saber conviver. E João está dizendo, tem que amar uns aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e não tivesse amor, nada adiantaria. Se eu colocasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada adiantaria, irmão. Tem que amar. E o amor é o irmão do perdão, porque quem ama também perdoa, é a segunda mutualidade. Perdoai-vos uns aos outros, está lá em Efésios 4, 31 e 32. Deixa eu dizer uma palavra com carinho para vocês. Essa palavra aqui, irmão, está recheada de carinho para vocês. Eu não vim aqui espancar a igreja, eu vim aqui trazer uma palavra. E não é indireta para ninguém. Quem não perdoa, não pode orar o Pai Nosso. Pode dizer, é forte, Senhor, pode dizer, fica à vontade. É forte essa palavra. Quem não perdoa, não tem condições de orar o Pai Nosso. Deixa eu simular aqui. Imagine Levi fez algo comigo, e eu tomei assim, ressentido com Levi, e lá no meu coração não perdoei Levi, não liberei ele. Aí sabe o que acontece? Todas as vezes que eu me atrever a orar o Pai Nosso, eu vou travar. Que eu vou começar bem até a metade. Pai nosso que estás no céu, olha, coisa linda. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eita glória. Assim na terra como no céu. Até aí está tudo maravilhosamente bem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Chegou. Perdoa as minhas ofensas, assim como travou, irmão. Travou ou não travou? Agora quem tem um coração perdoador, que não guarda mágoa, nem ressentimento, nem desejo de vingança, ele ora assim, ó, com liberalidade. Pai nosso que estás no céu, fala até em línguas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje, perdoe minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Tem muito crente, não é o seu caso, que está impedido de orar o Pai Nosso, porque não liberou o perdão. E quem não libera o perdão não pode orar o Pai Nosso. É ou não é? O perdão ele é vertical e horizontal. Você recebe de Deus e libera para os homens quem te ofendeu. E eu já vi crente dizendo assim: quem perdoa é Deus, e você também. O perdão é vertical e é horizontal. Outra mutualidade que eu quero vir para cá. Outra mutualidade que tem que ter na igreja. Levai as cargas
uns dos outros. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao 5. Nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que ajudar uns aos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Ajudar em todos os sentidos. Ajudar em oração. Ajudar aquele irmão em fazer uma campanha. Ajudar ele na sua empresa, ajudar na sua casa, ajudar na igreja. Tem que ajudar uns aos outros. Eu acho lindo o bom samaritano, porque o bom samaritano nos ensina várias lições. E uma das lições é ajudar quem não conhece. Porque uma coisa é você ajudar quem você conhece, outra coisa é você ajudar um desconhecido. E a Bíblia diz que aquele bom samaritano, ele tinha uma viagem que era urgente. E a gente tem que aprender o que é urgente e o que é o mais importante. Tem coisas que é urgente e tem coisas que é mais importante. Aquela viagem que ele estava fazendo era urgente, mas o mais importante era a vida que estava morrendo na beira do caminho. E sabe o que ele fez? Ele deixou a viagem dele, que era urgente, e trocou pelo mais importante. Ele momentaneamente deixou aquela viagem em segundo plano e agora foi dar atenção a um desconhecido que estava meio morto na estrada. E sabe o que foi que ele fez? Que isso é o papel da igreja, socorrer os feridos. Irmão, você não tem compromisso até não ver. A partir do momento que você vê uma alma precisando de ajuda, vai gerar no teu coração um compromisso de ajudar, nem que seja em oração. E aquele homem, ele deixa aquela viagem urgente em segundo plano e desce do seu cavalo, e ele faz uma coisa com aquele homem que estava meio morto: deitou azeite e vinho. O que é que representa o azeite? O Espírito Santo. O que é que representa o vinho? Alegria. Porque tem pessoas caídas lá fora que precisa do Espírito Santo e precisa de alegria. E aí não ficou somente nisso. Ele poderia ter deitado azeite e vinho, os primeiros socorros, e deixar ele lá e seguir sua viagem. Mas a ajuda foi integral, foi completa. Ele sabia que se deixasse aquela pessoa ali, ela poderia morrer. Ele pega aquela pessoa, coloca em cima do seu cavalo e leva para uma estalagem. Agora vai pegar tudo nessa palavra. E tem momentos, irmãos, que a gente tem que usar isso aqui, viu? Ai, Jesus, misericórdia. É, tem que usar. Ele tirou 2 denários, pagou a hospedagem e disse assim: olha, eu vou viajar, mas eu vou voltar. Ele já se preocupou na volta. Eu vou viajar, ele está seguro, está pago aí, eu vou voltar. E se ele gastar mais, eu restituo. O bom samaritano faz assim. Há momentos que Deus vai te provar nessa área: azeite, vinho e dinheiro. Posso ouvir um amém? Saiu espremido o amém, não foi, irmão? Saiu espremidinho, não foi? Mas saiu, ô glória. Então, a outra mutualidade: levai as cargas uns dos outros. Aí vem a outra mutualidade: suportai-vos uns aos outros. Eita glória! Eu te suporto, tu me suporta. Aí esse irmão é tão chato, suporta ele. Aí esse irmão é tão orgulhoso, suporta ele. Você sabia por que esse caixa não caiu? Porque tem suporte. Porque tem suporte. Você sabe por que esse teclado não caiu? Porque tem um suporte. Tem algo para dar apoio. Nós temos que ser apoio um do outro. Quando você sentir que o irmão vai cair, seja o suporte. Não deixe ele cair. Suportai-vos uns aos outros. Eu e Levi tomou conta de Ajovep. A gente suportou cada coisa, irmão. Vou nem contar, senão dá um livro. A gente suportou muita coisa.
Você tem que suportar coisas dentro e fora, suportar. Por isso que o Espírito Santo tem que te revestir, para você suportar certas coisas, para você suportar a convivência na família, porque tem gente que tira a paz da gente, tira a gente do sério. Tem ou não tem? Ou só acontece comigo? Tem ou não tem? Família é bênção, mas a convivência em família é uma coisa que é desafiadora. Família é algo tão assim, delicado na convivência, que Jó, ele diz algo sobre a família. Jó 31 e 34. Olha o que é que Jó diz: trema eu perante uma grande multidão. Ele fala para de fora, a multidão está lá fora. Aí ele volta para dentro. E o desprezo da família me apavore, que eu me cale e não saia da porta. Ô irmão, e tem família que apavora, que despreza, que humilha. Deixa quieto esse negócio, né, irmão? Não é bom mexer muito não, né? Mas já está dizendo: trema eu perante a grande multidão, o desprezo da família me apavore. Isso não se enquadra a todas as famílias, mas tem família que fazem isso, despreza, humilha, não ajuda, não quer ver você, não quer te honrar, não quer te respeitar, não quer te considerar. Por isso que a gente tem que orar pelas famílias. Eu achei linda a oração da família. Suportai-vos uns aos outros. Romanos 15 primeiro, olha o que é que diz: vós que sois forte, suportai a fraqueza do fraco. Vós que sois forte, suportai a fraqueza do fraco. Irmão, Ezequiel 34 fala de 6 tipos de ovelha que tem na casa do Senhor: a desgarrada, a quebrada, a doente, a gorda. Tem vários tipos de ovelha. A forte. Quando fala da ovelha gorda, não leve para o sentido de obesidade. A ovelha gorda é aquela que acha que não precisa de ajuda, é aquela que já é satisfeita, que é autossuficiente. Não tem gente que é assim? Não precisa de ajuda de ninguém, não precisa não. Precisa, irmão. Está brincando, é? Um precisa do outro. Quem pode se dar o luxo de dizer assim: eu não preciso de ajuda? Ah, meu Deus, eu vou orar mais por você, se você estiver aqui. Claro, eu creio que não está. Um precisa do outro. Porque se a Bíblia diz, através de Paulo, em 1 Coríntios 12, que a igreja é semelhante a um corpo, não é, irmão? Ele é o cabeça e nós somos membro do corpo. Imagine se a mão direita com o pé direito fez assim: hoje vamos ficar de greve. Como é que ficaria o corpo? Imagine se o lado direito ficasse de greve. Como é que tu ia trabalhar arrastando o lado esquerdo? Como é que tu ia fazer o serviço doméstico só de um lado? Então o corpo são membros interdependentes que funcionam ao benefício do corpo. Não existem vários corpos, existem vários membros que estão ligados ao corpo. Por isso que um precisa do outro. Até a unha tem utilidade no corpo. Quem quer perder uma unha? Quem quer encravar uma unha? Até os cílios faz parte. Eu estava observando, né, os cílios aqui, né, irmãos? Me ajuda aí, né? Você sabia que esse cílio tem a função de fechar teus olhos para você dormir? Por isso que tem gente que quando passa por um incêndio e queima os cílios, ele dorme com o olho aberto, porque não consegue fechar. Então veja a perfeição de Deus, irmão. As coisas simples têm utilidade. O crente mais simples aqui dessa casa tem utilidade e tem um funcionamento para a obra do Senhor. Então, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, orai-vos uns pelos outros. Tiago 5,16. Eu oro por você, você ora por mim. E a última mutualidade, eita, essa aqui é benção demais. Confessai uns aos outros. Você sabia que a Bíblia ensina-nos a resolver os problemas internos e pessoais? Abra comigo. Mateus 18.
Olha o que é que a Bíblia ensina. 18:15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. A gente faz diferente. Não estou dizendo que é com vocês e é com essa igreja, mas as pessoas resolvem os problemas diferentes. Quando está com raiva, joga nas redes sociais. Aí fica lavando roupa suja nas redes sociais. Aí fica alfinetando, fica com indireta, não é, irmão? Mas a Bíblia diz assim: olha como é que deve resolver os problemas internos e pessoais. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Entre você e ele se resolve. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Aconteceu um fato lá na UR10, onde eu congreguei. Eu tinha feito algo com um irmão, e eu não tinha percebido que machuquei. E quando eu estava dirigindo o trabalho com ele, e ele com cara de delegado para mim, e eu pensando que ele estava assim, meio abusadinho, porque tinha problemas pessoais, do trabalho ou em casa. Era eu, irmão, que estava abusado. Aí quando chegou um dado momento, antes de nós começarmos o culto, eu era diácono na época, ele me chamou antes de começar o culto. Vamos aqui na secretaria conversar? E eu não tinha percebido que tinha feito algo que magoou, irmão. Não foi intencional aquilo que eu fiz, mas ele se magoou. E ele disse: olha, vamos aqui na secretaria antes de começar o culto. Aí eu entrei, fechamos a porta, eu e ele só. Olha, você fez assim, assim, assim. Eu fiquei ressentido. Faz 2 semanas que eu não estou conseguindo dormir. Faz 2 semanas que essa promissória não está sendo paga. Quando ele começou a falar, eu digo: meu irmão, me desculpe, me perdoe, não vamos perder o céu por essa bobagem. Abraçamos, choramos. Irmão, o culto foi uma bênção, irmão. Pense como o culto fluiu. E o culto estava meio roceiro, parece que estava sem óleo, as engrenagens, era aquilo que precisava ser liberado, e eu não tinha percebido, mas ele fez conforme a Bíblia. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Tem problema de 2, tem envolvido 15. Tem problema que é de 2 e já tem 15 envolvidos. Por isso que Deus ensina-nos a resolver os problemas. Quer ver outro exemplo rapidinho? Quem não lembra que Arão e Miriam falou de Moisés? Não foi? Falou. Ninguém ouviu, mas Deus viu. Aí Deus só chamou os envolvidos na fofoca. Quem foram os envolvidos? Arão e Miriam, fora da tenda. Aí Deus pegou pesado. Deus não alisa não, irmão. Olha, Deus bota no braço, Deus faz cafuné, Deus levanta, Deus dá remédio, mas Deus também dá um sacode. E Deus não coloca mimo em ninguém. Deus não quer nem ninguém com mimo, nem ninguém com manha. Quem coloca mimo e manha são os avós e os pais. Eu também sou avô. Mas vamos lá. Aí o que é que acontece? Deus teve que tratar aquele problema de forma objetiva. Aí Deus disse assim: Arão e Miriam, por que você falou mal do meu servo Moisés, cujo eu falo com ele face a face? Aí Deus puniu Miriam. Miriam, porque tu falasse mal do teu irmão, vai ficar leprosa 7 dias. Ainda bem que isso não acontece hoje, pela misericórdia. Irmão, já pensou? 7 dias fora do arraial, atrapalhou a marcha 7 dias, porque falou mal de Moisés. Deus só tinha 2 pessoas envolvidas, Deus só chamou os envolvidos. Já observou que na fofoca é diferente? É 12 que fofoca, mas já tem 20 no grupo. Amém, irmão? Saiu fraco, amém, mas vamos lá. Então, confessai uns aos outros. Tiver alguma pendência com o irmão, vai até ele. Irmão, venha cá. Eu não gostei daquela palavra. Seja sincero, transparente. Irmão,
o senhor fez algo comigo que eu não gostei. Porque tem que dizer assim, olha como é que crente trata os problemas. Por isso que ele fica bem grandão. Me machucou. Vou entregar a Deus. E Deus diz assim, quem vai resolver é você. Deus devolve logo o problema. Olha, esse aqui não é comigo, não, esse aqui é contigo. Resolve com teu irmão. Vai confrontar ele, vai repreender ele. Se ele te ouvir, porque ele é crente, ele vai pedir perdão, vai ter reconciliação. Agora, se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como gentil e publicano. Está vendo, irmão, como é que você resolve o problema? Vai ter ele. Ora antes. Não vá fazer barraco não. Chega lá com calma. Conversa direitinho. Se você vê que vai perder as estribeiras, não vá. Ora primeiro, jejuma. Senhor, eu vou falar com ele. Eu vou repreender. Porque eu não gostei, estou ferido. Não está sendo bem para mim nem para ele. Vamos perder o céu por causa disso? Não. Vamos lá. Aí confronta. Precisa nem falar para o pastor nada. Você entre eles se resolve, você entre eles faz as pazes. Mas tem crente que não age assim. E a Bíblia ensina como você resolver essas questões. Aí vamos lá. Então essas mutualidades, elas têm que fazer parte da igreja, irmão. Se não fizer parte da igreja, aí deixou de ser igreja. No capítulo 5, rapidinho agora. No capítulo 5 da primeira epístola de João, aí João ele trata de mais coisas que ele vê como necessária para aquela igreja. No capítulo 5, aí João vai tratar de fé, João vai tratar de mundo, João vai tratar de oração e João vai tratar de vida eterna. Todos esses assuntos são de importância para a igreja: fé, mundo, oração e vida eterna. Então, fé, eu não preciso gastar muito tempo, que vocês sabem. E deixa eu dizer uma coisa sobre fé, que eu aprendi com o Senhor e quero compartilhar com vocês. Fé não se acaba, se diminui. Quem aqui já não viu alguém dizer assim, olhe por mim que a minha fé acabou? Ela não acabou, ela diminuiu. Por isso que Jesus usa um grão de mostarda para simbolizar ou para ratificar que a fé ela não se acaba. Olha Jesus falando, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno, muito minúsculo, e se você disser aquele monte transporta, ele vai transportar. Ou seja, a fé ela não se acaba, ela diminui ou aumenta. Aí é você que vai pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, ele aumenta. E aí, nós observamos que a Bíblia também fala de mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Aqui fala de fé. Mas aqui também ele fala de mundo. Nisto conhecemos, versículo 2, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Olha o versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra vez fala de mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E quando fala de mundo, nós podemos entender mundo de 3 formas: o mundo real, o mundo virtual e o mundo espiritual. Esses 3 existem. O mundo real é o mundo que você percebe as coisas, você sente, você degusta, você vê. Esse é o mundo real. O mundo virtual, você já sabe, é o da internet, é os filmes. Isso aí é virtual. E infelizmente, muitas pessoas estão navegando no mundo virtual, esquecendo o real e desconsiderando o espiritual. E o mundo espiritual também ele existe. Também ele existe. E Deus tanto está no mundo espiritual como também no real. Você sabia disso ou não?
Então, ele também fala de oração. Ele também fala de oração aqui. E oração, irmão, é algo muito importante para a igreja. Por quê? Porque a oração ela tem que ser entendida. Eu costumo dizer que a oração ela tem horários. Você sabia que até para orar tem horários? Se você abrir sua Bíblia rapidinho, no Salmo 55, 7, você vai confirmar comigo. No Salmo de número 55, 7, outro irmão vai procurar no Salmo 63, primeiro. 63, primeiro diz assim: olha, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. A Bíblia também diz em Provérbios 8:17: amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Já encontrou um horário, madrugada. Vamos para outro horário de oração. Salmo 55 e o versículo de número 17, que diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Encontramos aqui horário, porque a oração ela também tem poder, ela tem efeito. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz que a oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Quanto mais tempo orar, mais você se enche, mais você vai conquistar relacionamento de intimidade com o Senhor. E a oração, ela é algo muito importante. E sabia que oração tem inimigo? Tem não, tem. Eu vou provar que tem inimigo. Quanta gente deixou de orar porque está distraído? Quanta gente não deixou de orar porque está desanimado? Quanta gente deixou de orar porque não está sabendo administrar o tempo? Quanta da gente não deixou de orar porque não reservou um tempo para oração? Então a oração também tem ordem, e eu encerro com isso. A oração tem ordem. Qual é a primeira coisa que você faz quando dobra o seu joelho? A oração ela tem uma ordem. Você sabia que a igreja tem uma liturgia? Ninguém começa o culto cantando, você começa o culto orando, não é assim? A nossa liturgia é uma ordem de culto. Então, se tem uma conversa, se a oração é uma conversa, ela tem que ter uma ordem. Quando você coloca o joelho e já começa pedindo, aí não está em ordem. Já observou uma coisa? Que quando nós chegamos diante de alguém, antes de pedir, nós damos um bom dia. Antes de dizer o problema, você diz qualquer outra coisa, deixa para pedir por último. E com Deus a gente coloca na primeira ordem a petição. E deixa eu dizer uma coisa, eu sei que não é dificultoso fazer isso. A ordem da oração começa com o Pai Nosso. O Pai Nosso é a abertura da conversa que nós temos com o Senhor. Depois que você ora o Pai Nosso, aí você agora vai adorar o Senhor. Você vai enaltecer a Ele, você vai elogiar, você vai exaltar o Senhor. Você pode até cantar na oração. Depois você vai fazer intercessão. Você vai orar por você mesmo, mas também vai orar por alguém. Depois, na oração, tem que ter confissão de pecado. Senhor, me perdoe por aquilo que eu pensei, por aquilo que eu fiz. E vai por aí afora. Depois vem agradecimento. Você vai agradecer o dia, você vai agradecer a família, você vai agradecer os livramentos, você vai agradecer. E por último é a petição. Por último é a petição. Eu passei um exemplo com um filho meu. Ele está com 30 anos hoje, mas na época ele tinha uns 10 anos. E ele chegou no meu trabalho, eu autônomo, ele chegou no meu trabalho, e ele já chegou assim: pai, me dá 10 reais. Aí eu olhei assim: mas filho, não é assim que se procede. Você primeiro tem que dar um bom dia. Bom dia, pai.
bença a pai. Paz do Senhor, papai. O senhor pode me dar 10? Olha, eu ensinando a ordem para pedir um dinheiro. Ah, papai, tá certo, me desculpe, da próxima vez eu vou fazer dessa forma que o senhor está me dizendo. Aí eu dei os 10 reais a ele, e ele foi embora gastar. Quando ele saiu, aí o pai do céu falou comigo: Edinaldo, digo, sim, Senhor, você faz do mesmo jeito comigo. Você já dobra o joelho pedindo. Você não me elogia, você não canta um hino, você não me agradece, você já dobra o joelho pedindo. Então você cobrou uma coisa do seu filho que você não está fazendo. Porque a oração tem uma ordem. Deixa a petição para o final. Primeiro Pai Nosso. Depois você adora o Senhor. Você pode orar e cantar ao mesmo tempo. Ora e canta. Depois você intercede pela sua vida, pelos seus familiares, pelo seu amigo, pelo seu pastor, pelos seus irmãos. Depois você agradece por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. E por último, você pede. Amém? Que Deus abençoe.